Tu já imaginou financiar e construir a tua casa do zero, do jeito que tu sempre sonhou, e ainda passar por todo esse processo com tranquilidade, segurança e sem aquelas dores de cabeça que muita gente enfrenta e de quebra ainda se livrar do aluguel? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como realizar o sonho de construir a tua casa própria de forma planejada, segura e acessível, mesmo que tu esteja iniciando do zero sem saber por onde começar. Mas antes de seguir, deixa eu te perguntar, esse conteúdo serve exatamente para quem? Esse conteúdo é para quem quer fazer tudo certo desde o início e não quer correr riscos desnecessários. E mais especificamente, para jovens que sonham com o primeiro imóvel, que estão cansados de ver o dinheiro do aluguel ir embora todo mês e querem construir algo que seja realmente deles, no padrão e no tempo certo. Para famílias que buscam estabilidade e segurança para criar os filhos dentro de um lar planejado, confortável e bem localizado, mas sem ter que comprometer toda a renda. Para casais que estão planejando investir em um imóvel como patrimônio de longo prazo e querem evitar prejuízos com erro de documentação, compra de terreno e problemas na obra. Para pessoas que já possuem um terreno, mas estão travadas porque não sabem por onde começar, não conhecem as exigências do banco ou têm medo de contratar os profissionais errados. Para interessados em financiar pela Caixa, mas que estão perdidos na burocracia e querem um passo a passo claro para aprovar o crédito e conduzir todo o processo de construção até a entrega das chaves. E para quem valoriza segurança, organização e planejamento e quer ter controle de todas as etapas para não depender cegamente de terceiros. Certo, te falei para quem serve esse conteúdo, mas agora eu vou te falar para quem não serve. Esse vídeo não serve para pessoas que precisam de uma casa para ontem. O processo de financiamento mais construção leva tempo. A gente passa pela aprovação de crédito, escolha de terreno, desenvolvimento de projeto, aprovações desse projeto e todo o período de obra, que pode levar meses. Ele não é para quem busca uma fórmula mágica, porque construir através de financiamento exige planejamento e dedicação. Se tu não está disposto a planejar, organizar a documentação, entender etapas ou seguir um método testado e comprovado, nem adianta continuar. Ele também não faz sentido para pessoas que não veem problema em ter retrabalho, pagar juros excessivos por conta de atrasos e custos extras por falta de planejamento prévio. Esse vídeo também não é para pessoas que acreditam que seja melhor continuar de favor na casa de alguém ou continuar pagando aluguel a vida inteira, do que fazer um financiamento para construir a tua casa própria e aumentar o teu patrimônio. E talvez tu esteja pensando assim, já vi muita gente se dando mal na hora de construir. Será que isso funciona mesmo? Olha só o que quem já aplicou esse método e já passou por esse processo junto comigo tem a dizer. Essas são pessoas reais, assim como tu, que estavam cheias de dúvidas e incertezas, totalmente despreparadas, mas hoje já estão com o sonho da casa própria realizado com clareza e segurança. Agora, deixa eu te contar rapidinho porque eu criei esse método. Foi a partir da minha experiência prática como corretor de imóveis e do acompanhamento direto com centenas de clientes que nasceu o método Casa Financiada do Zero. Um passo a passo, validado, que organiza todo o processo, desde a aprovação de crédito até a entrega das chaves, de forma clara, segura e sem dores de cabeça. Eu lembro como se fosse hoje, lá atrás, quando comecei a trabalhar numa imobiliária aqui da minha cidade. Era um guri novo, cheio de vontade, empolgado, mas totalmente despreparado quando o assunto era financiamento. No começo, eu atuava na parte de aluguéis, mas logo comecei a trabalhar com vendas. E uma das primeiras experiências que tive foi justamente em um loteamento novo que estava sendo lançado. Naturalmente, um dos meus primeiros clientes queria financiar o terreno e também a construção da casa pelo Minha Casa Minha Vida. E lá fui eu, cheio de energia e coragem, mas não fazia ideia do que estava por vir. Pensa numa tristeza. Só para conseguir aprovar o crédito demoramos mais de um mês e a obra atrasou tanto que deu tempo da minha cliente engravidar, ganhar o bebê e a casa ainda não estava nem perto de ficar pronta. Foram muitos erros, retrabalhos, custos inesperados, arquiteto que não ajudava, construtor despreparado
e uma frustração enorme para os clientes. Eu acompanhei tudo aquilo de perto e aquilo me marcou profundamente. Eu pensei, não pode ser assim, não pode ser tão sofrido realizar o sonho da casa própria. E a verdade é que não era só falta de experiência da minha parte. Os clientes também estavam completamente perdidos, não tinham planejamento, não sabiam das despesas extras, não tinham reserva financeira, não entendiam nada sobre o processo. E o construtor que eles contrataram, além de não conhecer nada de financiamento, cometeu vários erros de obra. Teve que refazer etapas inteiras, até que no meio do caminho os clientes desistiram dele e foram atrás de outro. E tu já deve imaginar o tamanho do prejuízo. Aquilo me deixou muito incomodado. Eu sempre fui um corretor atencioso, daqueles que não querem apenas empurrar uma venda, mas realmente entender as preferências e as necessidades do cliente. Mas naquela época, eu simplesmente não tinha domínio do processo. Eu via os meus clientes sofrendo e não conseguia ajudar da forma que eu gostaria. Foi aí que eu percebi, se eu queria ser um corretor de verdade, eu precisava assumir a responsabilidade de dominar todo o processo de financiamento e construção. Eu não podia depender do banco, do engenheiro, do arquiteto ou do construtor para explicar. Quem tinha que dar clareza e segurança para o cliente era eu. E assim começou a minha jornada. Passei 12 anos na mesma imobiliária, onde aprendi na prática. Fui atrás de especializações, busquei conhecimento com diversos profissionais da área, criei minhas próprias ferramentas de acompanhamento, cronogramas e checklists, que facilitavam não só a minha vida, mas principalmente o entendimento dos meus clientes. Até que em 2020 decidi dar um passo maior, sair da imobiliária e abrir o meu próprio escritório. E junto disso comecei a compartilhar conteúdo nas redes sociais, ensinando tudo que eu sabia sobre financiamento e aquisição do primeiro imóvel. Eu queria democratizar esse conhecimento, porque eu via todos os dias pessoas cometendo os mesmos erros que meus primeiros clientes lá atrás. E não para por aí, porque em 2023 eu vivi na pele o mesmo processo que tantos clientes meus já tinham enfrentado. Eu e minha esposa Suelen decidimos financiar e construir a nossa própria casa. E posso te dizer, foi uma das experiências mais intensas e emocionantes da minha vida. Só não foi mais intenso e emocionante que o nascimento das minhas filhas gêmeas, Júlia e Clara. Durante o processo, eu senti cada dúvida, cada ansiedade, cada medo que os meus clientes sentem. Foi como defender o TCC da minha vida. Eu apliquei tudo o que aprendi ao longo dos anos, mas agora do outro lado, vivendo como cliente. E isso só reforçou uma certeza que eu carrego comigo. O maior problema não é o preço do terreno, nem o valor do metro quadrado. O maior problema é não saber por onde começar. É cair em erros que atrasam a obra, aumentam custos, multiplicam os juros e muitas vezes destroem o sonho da casa própria. E é justamente para evitar isso que eu criei o Casa Financiada do Zero. Um mapa simples, prático e validado por centenas de clientes. Um caminho organizado, passo a passo, que leva do primeiro documento até a entrega das chaves, sem improviso, sem atalhos perigosos e sem frustração. Então, é agora que tu realmente vai entender o que eu aprendi durante todo esse tempo. A base de tudo que eu te falei. Eu vou te mostrar na prática o que realmente faz a diferença nesse processo. Mas antes de te ensinar a maneira correta de iniciar esse processo, eu vou te mostrar o jeito errado de começar. E um dos primeiros erros que eu vejo as pessoas cometerem é colocar a carroça na frente do boi. O que acontece? Como primeiro passo, muita gente já sai pesquisando dezenas de terrenos, ou no caso de quem já tem o terreno, começa direto no projeto da casa. Aí tu pode me perguntar, tá, Éder, mas como é que eu vou construir a minha casa sem antes ver terreno ou fazer o projeto? Deixa eu te dar alguns exemplos que eu vejo todos os dias. O cliente olha uns 20 terrenos diferentes até que encontra o preferido, se apaixona, mas na hora do fechamento descobre que precisa ter o crédito aprovado antes. Aí falta documento, o processo demora e quando vê, aquele terreno já foi vendido para outra pessoa que tinha o crédito aprovado. Outro caso, o cliente que já tem o terreno. Ele vai lá, contrata um escritório de arquitetura, faz o projeto dos sonhos, uma casa enorme de 300 metros quadrados. Gasta uma fortuna em projeto, taxas, aprovação na prefeitura e quando chega no banco descobre que aquilo não se enquadra no financiamento. Resultado,
precisa refazer tudo. Tempo perdido, dinheiro jogado fora e frustração na certa. E olha, eu já recebi vários clientes no meu escritório depois de passar por experiências assim. E eu vou te falar, é muito mais difícil quando tu começa do jeito errado. Porque além do prejuízo, a pessoa já vem desmotivada, com vontade de desistir. Outro erro bem comum é entrar no processo sem ter noção nenhuma dos custos extras. E aqui eu não estou falando da obra em si, mas de todas as taxas, impostos e despesas que cercam esse processo. Não se preparar para isso pode virar um problemão. E no meu ponto de vista, talvez o pior erro, assumir uma responsabilidade na obra maior do que pode dar conta, ou simplesmente não ter ideia do que está assumindo. Tem cliente que assina o contrato de financiamento sem nem saber como funcionam as liberações das etapas pelo banco. Não tem clareza sobre o processo construtivo e deixa tudo 100% na mão do construtor. E por mais que tu confie no profissional que tu contratou, tu precisa ter pelo menos o mínimo de conhecimento do processo. Senão tu fica vulnerável, sempre correndo o risco de atrasos e prejuízos. E qual é a ordem certa? O primeiro passo é entender qual a melhor linha de financiamento para ti, que se encaixa no teu perfil financeiro e então fazer a aprovação de crédito. Com essa aprovação de crédito confirmada, tu tem a certeza da liberação desse recurso e também qual o valor que o banco vai liberar para ti. Dessa forma, tu fica mais tranquilo e mais seguro para escolher o terreno e então desenvolver o projeto exatamente dentro do orçamento que tu tem aprovado. Assim, tu economiza tempo, evita retrabalhos, elimina surpresas desagradáveis, frustrações, cria clareza para o desenvolvimento do projeto e segurança para começar o planejamento da tua obra. E o meu método se apoia em 3 pilares principais: planejamento financeiro para aprovação do teu crédito, viabilidade do terreno e projeto inteligente. E agora eu vou te passar 3 exercícios práticos baseados nesses 3 pilares que tu pode fazer agora, aí na tua casa, que já vai te ajudar a iniciar o planejamento do financiamento da construção da tua própria casa. Primeiro exercício: planejamento financeiro para aprovação do teu crédito. Pega papel e caneta ou abre a calculadora do teu celular e me responde. Qual é a tua renda mensal comprovada? Importante eu falar aqui que tu precisa comprovar a renda para o banco de alguma forma, seja com contra-cheque, prolabore, declaração de imposto de renda ou até mesmo o teu extrato bancário. O banco não vai liberar recursos se tu não comprovar a renda de alguma forma, mesmo que seja uma renda informal. Agora, calcula quanto é 30% da tua renda. Esse é o valor máximo da parcela que o banco pode aprovar. E tu sabe em qual faixa do financiamento tu se enquadra? De acordo com a tua renda e com o valor da casa que tu vai construir, tu vai se encaixar numa faixa do programa Minha Casa Minha Vida ou no sistema SBPE. Isso influencia diretamente a tua taxa de juros e o valor que tu vai pagar por esse financiamento. Sugiro entrar no simulador habitacional da Caixa e fazer algumas simulações por ali. Já vai te dar bastante clareza do quanto tu pode conseguir de financiamento e em qual faixa tu se enquadra. E me diz uma coisa, quanto tu já tem guardado para investir no teu projeto, juntando entrada mais despesas extras? Em média, o banco financia no máximo 80% do valor avaliado do imóvel que tu está construindo. E normalmente, todas as despesas com taxas de documentação, tu precisa pagar antes da liberação dos recursos de financiamento. E o terreno, tu já possui? Caso possua, fica mais tranquilo de viabilizar, pois o terreno serve como entrada e nesse caso o banco pode liberar até 100% do valor da tua construção. Para usar o teu FGTS, sabe como funciona? Desde que tu não tenha outro imóvel no teu nome, tu pode utilizar o valor do teu fundo de garantia como entrada do teu financiamento. E depois que a casa estiver pronta, pode utilizar para abatimento do teu saldo devedor de tempos em tempos. Agora a gente vai para o segundo exercício, a viabilidade do terreno. Abre o Google Maps e marca 3 bairros ou loteamentos onde tu gostaria de morar. Agora procura um corretor de confiança da tua cidade e faz uma pesquisa com ele em cima desses bairros que tu selecionou. Pesquisa o preço médio desses terrenos, o tamanho dos terrenos, se comporta o tamanho do projeto que tu pensa em desenvolver, dá uma olhada na topografia dos terrenos, se é plano, em aclive ou declive. Essa informação impacta diretamente no desenvolvimento do teu projeto
e no custo da tua obra. Inclusive, se tu souber quem vai ser o responsável técnico que vai fazer o teu projeto, já aproveita e leva ele junto contigo para olhar e decidir o terreno. Isso pode te ajudar bastante. E presta muito atenção na localização. Os acessos principais, a estrutura ao redor, se tem escola, comércio, transporte, se esses pontos ficam dentro daquilo que tu precisa e vão facilitar o teu dia a dia e o dia a dia da tua família. Não deixa de olhar para a infraestrutura desses locais, se possui abastecimento de água, energia, esgoto e pavimentação. Se não tiver dentro dos padrões que o banco exige, isso pode ser motivo de reprovação na vistoria técnica. Olha a documentação, se os documentos do terreno e do vendedor do terreno estão completamente regulares, saíram todas as CNDs, tem algum imposto atrasado. Analisando esses pontos, tu vai ver que nem sempre o terreno mais barato é o terreno ideal. Com um método, dá para escolher o melhor terreno dentro do teu limite de crédito e que vai evitar a dor de cabeça depois. Agora, o terceiro exercício, o projeto inteligente. Simula aí o seguinte cenário. Exemplo, se tu tem 250 mil de crédito aprovado, quanto desse valor tu acha que vai diretamente para a construção da tua casa? Vai precisar fazer algum muro de contenção? Dependendo do desnível do terreno, vai precisar investir muito na parte estrutural? Qual vai ser o padrão construtivo da tua casa? Tu consegue incluir alguma despesa extra dentro desse valor? Exemplo, poste de energia, ligação de água, calçada, muros e grades, o portão de acesso. Lista esses itens e tenta estimar cada valor juntamente com o responsável técnico que vai desenvolver o teu projeto. Depois, pense o seguinte, o projeto que tu imaginou inicialmente cabe nesse orçamento? Aí eu te pergunto, imagina se tu desenvolve o teu projeto, faz a aprovação dele na prefeitura e depois descobre que ele não encaixa no teu orçamento, ter que diminuir o tamanho da casa que tu sonhou, não é muito frustrante? E tem uma dúvida que eu sempre recebo. Éder, mas a minha vizinha conseguiu comprar o terreno e construir a casa só com o valor do financiamento, sem colocar nada de entrada. Como é que isso funciona? E sim, em alguns casos específicos isso acontece, mas depende de vários fatores. O custo do terreno, o valor da obra e principalmente a avaliação que o banco faz da casa depois de pronta. O banco nunca libera 100% do valor do imóvel que tu está comprando. Ele libera um percentual do valor avaliado, que normalmente é de 80%. Então, se a pessoa conseguiu pagar barato no terreno, economizar na obra e administrar bem os recursos, pode até ser possível usar apenas o financiamento. Mas isso varia muito de região para região, do tipo de projeto e da forma da gestão de obra. Por isso, eu sempre digo, eu não estou aqui para prometer mágica, estou aqui para te mostrar um método testado que dá certo de verdade. E esse exemplo só reforça a importância de aprovar o crédito antes de tudo. Com clareza inicial, tu evita frustrações e consegue planejar estratégias que vão te fazer economizar e aproveitar ao máximo os recursos do teu financiamento. Oi, meu nome é Amanda, eu moro na cidade de Parobé e vou compartilhar um pouco de como eu consegui realizar o meu sonho. O meu sonho da casa própria começou há muito tempo, mas eu tinha muitas dúvidas, insegurança, não tinha certeza se já era o momento de dar esse passo. Foi quando eu conheci o Éder. E o Éder acabou me passando como era o processo de aquisição, de terreno e construção pelo Minha Casa Minha Vida. Foi aí que eu senti que realmente era o momento de dar esse novo passo. O Éder me orientou desde a escolha do terreno até o financiamento e a obra. Foi um apoio muito bom, ele sempre foi muito transparente e muito claro sobre como todo o processo acontece. Hoje eu estou morando na minha casa própria, ela é exatamente como eu sempre sonhei, é muito gratificante e cada dia eu estou mais feliz em estar aqui e em ter dado esse passo. E se você também tem esse sonho e ainda não sabe por onde começar, eu diria que o primeiro passo seria conversar com o Éder. Ele é muito claro, muito profissional e eu diria que uma das melhores escolhas para ter como profissional nessa etapa. Olá, meu nome é Dalvan, sou da cidade de Parobé e acabei de assinar o financiamento da minha casa.
Confesso que no início eu não tinha conhecimento de como eu iria fazer para adquirir a casa própria, né? Tinha dúvidas sobre o processo do financiamento, quanto de dinheiro eu ia ter para começar, precisaria ter, né? Quais eram as etapas que eu iria precisar passar para poder concluir, para poder fazer todo esse processo. Com a ajuda do Éder, então, eu acabei ali conseguindo conhecer cada uma das etapas, sanando as dúvidas que eu tinha, entendendo como funciona o processo de financiamento, como cada uma das etapas funciona, e aí eu consegui, né, então, dar início a esse processo e poder hoje estar assinando o contrato da minha casa. E com as ferramentas que ele me passou, né, eu consegui me organizar financeiramente, dar um passo de cada vez e conseguir chegar até aqui. Agora eu acabei de assinar o contrato do meu financiamento, a obra já vai começar, sei que eu estou preparado e sem medo de errar. O mais importante é que eu cheguei até aqui, com planejamento, com segurança, e isso faz toda a diferença. Recomendo muito a assessoria do Éder, me ajudou muito, me esclareceu muitas coisas, e eu sei que de agora em diante, muito em breve, né, eu vou estar morando na minha casa nova. Então me diz, quanto vale pra ti sair do aluguel e ver teus filhos crescendo numa casa planejada por ti, construída do teu jeito, com segurança e sem estresse? E agora que tu já entendeu que esse passo a passo funciona, eu quero te dizer que tu tem a chance de participar de um projeto mais intenso diretamente comigo. Isso mesmo, eu criei um curso online 100% prático, com aulas específicas para cada etapa dessa jornada. Esse curso conta com 7 módulos, onde eu descrevo para ti cada etapa desse processo. Nesses módulos eu te entrego aulas gravadas e, eventualmente, aulas ao vivo diretamente comigo pelo Zoom. Ferramentas completas como um checklist interativo, planilha de custos referente às despesas com financiamento, um mapa com a descrição de cada módulo em PDF, sem falar em diversos modelos de contratos e requerimentos que tu pode utilizar diretamente no teu processo. Desde o primeiro dia, tu vai ter suporte via e-mail e o bônus para os alunos da primeira turma do curso. Eu vou fazer um atendimento individual com cada um dos alunos através de uma chamada ao vivo pelo Zoom. A ideia é ter uma conversa produtiva para tirar todas as dúvidas e dar mais algumas dicas para a aplicação do método. Esse atendimento individual é marcado a partir do momento que o aluno concluir o primeiro módulo do curso. O que tu achou? E como corretor de imóveis, eu acompanho os meus clientes do início ao fim. E quando eles compram um terreno através da minha intermediação, eu faço isso de graça porque eu recebo uma comissão de 6% do valor do terreno, certo? Mas quando o cliente já tem o terreno, eu costumo cobrar honorários pela minha assessoria, que variam entre 5 até 9 mil reais, ou em alguns casos até mais, dependendo da complexidade e do tempo que eu vou levar no acompanhamento desse processo. O curso Casa Financiada do Zero foi criado justamente para isso, para te mostrar o passo a passo, como sair do zero até a chave na mão com segurança e, claro, podendo pagar um valor muito mais em conta. E com ele eu te entrego todo esse acompanhamento por apenas R$ 497 à vista ou em até 12 vezes de R$ 49,70. Ou seja, tu paga bem mais barato e ainda tem muitas vantagens, porque tu pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que tu quiser, pois tu vai ter acesso à plataforma do curso por 2 anos. Vai ter acesso a todas as ferramentas que eu só entrego para os meus clientes. Planilhas de acompanhamento, checklist, lives ao vivo, suporte por e-mail, modelo de contrato e ainda um bônus especial para os primeiros alunos que terão uma aula individual diretamente comigo pelo Zoom. E vou fazer apenas mais uma comparação aqui. Nós estamos falando da construção de uma casa, um dos investimentos mais caros que tu vai fazer na tua vida, se não o mais caro. Qualquer erro que tu cometa, principalmente nessa fase inicial, pode fazer tu perder alguns milhares de reais. E claro, tu pode optar também em economizar esse valor e iniciar pelo caminho mais simples, que é fazer sozinho, sem planejamento e sem conhecimento nenhum. Ficar totalmente na mão de pessoas e das empresas que vão te atender no meio desse processo e contar com a sorte. Pode ser que dê certo, sim, é possível. Mas a probabilidade que dê algum problema no meio do caminho é gigante. E antes de te falar sobre a garantia, tem um ponto muito importante que eu preciso esclarecer. O fato de tu fazer o curso não vai te dar autonomia total para o andamento do teu projeto. Pelo contrário, ele te ajuda na avaliação
e na busca pela contratação de bons profissionais que precisam te acompanhar nesse processo. Por exemplo, eu considero de extrema importância que tu tenha o acompanhamento de um corretor de imóveis no momento da aquisição do teu terreno e que tu busque contratar os melhores profissionais na hora de desenvolver o projeto e executar a tua obra, pois o acerto na escolha deles será um dos fatores mais importantes para o sucesso da tua jornada aqui comigo. Esse curso serve para que tu consiga se preparar antecipadamente para os desafios que ficam escondidos durante um processo de financiamento e construção. Meu objetivo aqui não é fazer promessas vazias e dizer que tudo vai ser fácil. Eu quero clarear o caminho desse processo para ti, fazendo com que essa jornada de aquisição de terreno e construção seja uma ótima experiência na tua vida e não uma coleção de frustrações e prejuízos. E agora eu quero te passar uma informação muito importante. Tu ainda recebe 7 dias de garantia. Se tu entrar no curso e achar que não vale a pena, que não faz sentido para ti, é só pedir o reembolso e teu dinheiro volta 100%. Ou seja, tu não tem risco nenhum se entrar e achar que não é para ti, é só pedir o dinheiro de volta, sem letras miúdas. Então agora é contigo. Clica no botão aqui embaixo, faz a tua inscrição e começa hoje mesmo o planejamento da tua casa própria. Eu tô 1000% comprometido contigo. Só falta tu dar o primeiro passo. Bora juntos construir a tua casa com planejamento, segurança e sem dores de cabeça.